Bem-vindos ao canal, meu nome é Leonardo Guimarães e eu estou à frente do Meu Argumento. O objetivo aqui é não só apresentar o meu argumento, o meu ponto de vista sobre os fatos, os acontecimentos que assolam o Brasil e o mundo, como ler e ouvir a opinião de vocês. O objetivo maior é não deixar o bom debate morrer, assim como o samba não deve morrer, mas sempre de forma consciente, civil e, acima de tudo, respeitosa, o que é muito importante e que vem sendo esquecido no tempo presente. Pois bem, há mais ou menos um mês, o mundo, principalmente a Europa e os Estados Unidos, vem sendo tomados por uma ideia que hoje pode ser chamada de movimento, que consiste basicamente em promover a derrubada de estátuas, monumentos que de alguma forma homenageiam personagens controversas da história, como generais, mercadores, pessoas que de alguma forma fizeram parte do movimento escravista, da escravidão, não um movimento, desse processo histórico que foi a escravidão. Isso tem gerado um debate muito acentuado e algumas pessoas, até por um posicionamento muito radical de direitos, de igualdade, reduz esse debate ao aspecto político, meramente político, e que, a meu ver, é muito pequeno, porque nós devemos avaliar uma situação, uma questão, um debate de tamanha importância, compreendendo toda a sua magnitude, toda a sua importância. E a história deve fazer parte dessa magnitude, dessa importância, até mesmo por uma questão de relevância e contundência histórica, social. Qual é o grande problema? Todo mundo entende, e é natural que se queira suprimir, afastar todas as marcas, todos os resquícios que a escravidão deixou e deixa ainda. Muitos acontecimentos recentes, muitas das desigualdades que nós vemos o tempo todo e até fazemos parte, são resultado de processos de escravidão. Só que o grande problema disso tudo é quando colocamos a história como alvo e acabamos suprimindo, apagando informações que são de extrema relevância para o presente e principalmente para o futuro. De um lado, nós temos um grupo que entende que derrubar estátuas é reparar a história, promover a justiça, evitar que monstros, escravistas, escravocratas sejam considerados heróis. De outro, nós temos um grupo que considera os atos como atos de vandalismo, dano ao patrimônio. Eu não quero entrar nessa discussão material. O que interessa aqui é entender o processo, o movimento, que não é um movimento recente, ele faz parte do processo histórico. O cristianismo mesmo, quando ascendeu, promoveu a derrubada de estátuas. Então é possível perceber que é um processo que vai e volta, ele é meio que pendular. Ele vai e volta, e vai continuar vindo e voltando, enquanto não mudarmos a maneira de enxergarmos esse movimento, que não pode ser tão natural quanto parece. Eu não quero com isso que as pessoas pensem que eu estou defendendo a escravidão ou coisa do tipo, longe de mim. O que eu quero aqui é tentar entender esse processo. Vamos lá. Eu vou dar exemplos para embasar o meu ponto de vista. Algumas pessoas acreditam que derrubando estátuas, que derrubando monumentos, nós vamos conseguir reparar erros históricos. Nós vamos conseguir promover algum tipo de justiça. É possível promover algum tipo de justiça? Eu não acredito muito nesse método, mas também não posso simplesmente negá-lo. Mas eu não acredito muito nesse método. Por quê? Para mim, não é escondendo, não é ocultando um problema que nós vamos conseguir vencê-lo. É um problema que existe e que deve ser enfrentado, não ocultado. Nós não podemos negar às próximas gerações o acesso a essas informações. Informações que são relevantes, muito importantes para a própria construção da história, a própria construção social, melhor dizendo. Então vejamos, os exemplos que eu quero dar são os seguintes. Imaginem como aconteceu que passassem a suprimir palavras preconceituosas dos livros de Monteiro Lobato, que há pouco tempo foram alvos
desses ataques, que a meu ver são ataques. Você alterar a obra de um autor que pertencia a outro tempo, que retratava outra época, simplesmente porque aquelas palavras hoje não são bem aceitas. Uma coisa é você produzir livros hoje com esse linguajar fora de contexto. Outra coisa é você suprimir palavras tidas como preconceituosas que pertencem a um outro tempo, que pertencem a uma outra época. E da mesma forma, é como você simplesmente negar a importância de Memórias Póstumas de Brás Cubas para a literatura nacional. O livro de Machado de Assis é de uma grande importância. Representa o que há de melhor na nossa literatura. Só que a personagem do Brás Cubas, ela é controversa. Quando criança, o menino Brás Cubas fazia os seus empregados escravos de cavalos. Ele montava e trotava nas pessoas. É totalmente preconceituoso você equiparar um ser humano a uma coisa, porque lá atrás os escravos eram tidos como coisas, por isso comercializados. Então, Machado de Assis retratava uma época, uma constatação que é triste, mas que fez parte da história e que deve perdurar para que se discuta. Nós não podemos negar a história, nós não podemos reescrevê-la. Reescrever a história é um grande erro, é um perigo para a humanidade. Outro exemplo, até um pouco mais radical, é com relação a Auschwitz. Imaginem que porque Auschwitz foi palco de inúmeras barbáries, de inúmeras atrocidades, quisessem derrubar toda Auschwitz. Auschwitz deve ser preservada para que a humanidade sempre saiba do que o homem é capaz, do que o homem foi capaz, para que lá na frente, até no presente, esses atos atrozes, bárbaros, não se repitam. E pode parecer loucura da minha parte, defender a permanência das estátuas, mas um escritor e historiador brasileiro, Laurentino Gomes, que eu gosto muito, autor daquela série de livros 1808, 1888, lançou recentemente O Escravidão, que é um livro que eu ainda não li, mas eu, por conhecer a obra de Laurentino Gomes, recomendo. Até por uma questão de aprendizado, eu li alguns trechos e é muito interessante. E ele diz o seguinte: vejo nas redes sociais um movimento pela derrubada da estátua do bandeirante Borba Gato, situada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Sou contra. Estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são parte do patrimônio histórico. Devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. Palavras de um historiador, uma pessoa muito mais capacitada e gabaritada do que eu para expor a opinião. E a questão é a seguinte, olha o que ele diz no final. Devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. É óbvio, nós precisamos ter acessos a essas estátuas, nós precisamos ter acessos a esses monumentos para que nós possamos estudá-los e a partir desse estudo, que é necessário em tudo que a gente for fazer, refletirmos. A reflexão é um processo importante. Muitos desses atos, muitos dos movimentos sociais hoje em dia são impensados, são frutos do desespero e não da reflexão, de um processo lento, maturado de reflexão. Isso é um grande erro. Assim como a literatura exige paciência, é preciso estruturar, sistematizar o próprio movimento. Eu não posso simplesmente sair quebrando tudo, derrubando tudo, porque eu não concordo. Porque, a meu ver, são heróis. Heróis que não deveriam ser heróis. Não são heróis. Você defender a permanência de estátuas não é reafirmar, não é querer reafirmar o heroísmo dessas personagens controversas. Muito pelo contrário. É mostrar que essas pessoas existiram e que lá atrás essas pessoas eram heróis. É a partir desse estudo, é a partir dessa reflexão que essas personagens não podem mais ser heroínas. Que essas personagens não podem, por nós, continuar sendo heroínas. Mas daí a você suprimir, ocultar esses heróis do passado, que não são heróis, mas que lá atrás foram considerados heróis, é para mim um erro crasso, que pode comprometer a história não só de um país, como a história de um mundo todo.